Olá a todos novamente. Peço desculpas de não ter conseguido ministrar a palestra ao vivo. Tive um pequeno inconveniente aqui com a internet, mas creio que agora está tudo certo. Bom, pessoal, o intuito da minha palestra é discutir um pouquinho sobre diagnóstico por imagem, os seus princípios e aplicabilidades. Quando nós pensamos no diagnóstico por imagem, nós estamos pensando aqui em diferentes metodologias com uma única finalidade, que é garantir o diagnóstico de uma doença ou até mesmo acompanhar o prognóstico da mesma. Existem diferentes tipos de tecnologias e radiações que eu posso estar utilizando com a finalidade diagnóstica ou até mesmo no tratamento de algumas doenças. E no estudo do diagnóstico por imagem, a primeira coisa que nós temos que mencionar é sobre a formação dos raios-x. Formação do raio-x é o início aí do meu diagnóstico por imagem. Ele foi descoberto em 1895 por um pesquisador, o Wilhelm. Esse pesquisador, ele era um físico e ele estava trabalhando no seu laboratório, como vocês podem ver, é uma fotinho aqui do laboratório da época, e ele trabalhava com raios catódicos. E esses raios, eles formavam alguns elétrons. E ele estava estudando esses elétrons. Bom, próximo a esse catódico, né, esses raios, esses feixes de elétrons, existia uma placa que nós chamamos de placa de cianeto de bário, que ela é fotossensível. E toda vez que ele emitia esses raios catódicos, ele observava que essa placa ela emitia uma fluorescência, uma luz. Ele não sabia o porquê que vinha aquela luz. Então ele resolveu usar a mulher dele como um experimento, a esposa, a Ana. O que ele fez? Ele colocou a mão da esposa dele próximo a esse catódico, a esses raios catódicos, e posterior à mão dela, ele colocou um filme radiográfico. Depois de 15 minutos de incidência desses raios-x na mão da sua esposa, ele observou que no filme radiográfico observava ali a formação do esqueleto da mão dela, né? Parte ali dos ossos do metacarpo e das falanges. Isso daqui concedeu a ele um prêmio de física em 1901, né? O Prêmio Nobel de Física. Bom, hoje em dia nós sabemos que a formação do raio-x ele evoluiu de tal forma onde o princípio ele se baseia nessa ampola. A ampola de raio-x ela é formada basicamente por duas estruturas, por um catodo e por um anodo. Esse catodo ele é formado por um filamento de tungstênio. E quando esse filamento de tungstênio ele recebe uma carga elétrica, ele forma um conjunto de elétrons. Esse feixe de elétrons ele é incidido sobre essa estrutura que tem uma rotação, que tem aqui um motorzinho que permite o movimento giratório desse anodo, e quando esses feixes de elétrons incidem sobre esse anodo, eu formo ali uma grande quantidade de calor, especificadamente 99% de calor e 1% de raio-x. O raio-x formado a partir dessa interação, ele sai através de uma estrutura que nós chamamos de janela. Essa janela, ela fica presente aqui na estrutura de vidro da ampola. Toda a estrutura da ampola, ela é um vidro temperado para suportar a alta temperatura e também formada por chumbo para impedir a dissipação dos feixes de raio-x. Todos os feixes de raio-x que são formados passam pela janela, que não tem chumbo, permitindo ali a dissipação do feixe de raio-x. Em termos em relação aos princípios, aqui nós temos um slide explicando como é que eu formo ali uma imagem radiográfica. Então nós temos a ampola, o feixe de raio-x, ele é incidido sobre o paciente, e o paciente apresenta diversas estruturas, como tecido ósseo, órgãos, partes moles, músculo. Uma parte da radiação é absorvida pelo tecido. E a parte que não é absorvida é incidida sobre uma estrutura que nós chamamos de filme radiográfico. Esse filme radiográfico, ele apresenta cristais de haleto de prata.
Esses cristais de haleto de prata, no momento que eles recebem o feixe de raio-x que não foi absorvido pelo sistema, esses microcristais, eles são sensibilizados e eu formo aqui uma estrutura enegrecida no filme radiográfico. Então, tudo aquilo que não é absorvido pelo paciente apresenta uma estrutura radiolúcida, ou seja, fica esse tom enegrecido. As estruturas que absorvem a radiação, como tecido ósseo, partes moles e alguns determinados órgãos, músculos, eles apresentam uma característica radiopaca, que é essa estrutura esbranquiçada que vocês estão observando aqui. Né? Então, o tecido ósseo, por exemplo, ele tem uma grande absorção de radiação ionizante. A água, média, e a gordura, pouca, e o ar, nenhuma absorção. Por isso que eu tenho esse foco enegrecido, essa estrutura radiolúcida. Bom, a medicina evoluiu e hoje eu tenho a radiografia digital. Ao invés de eu colocar um filme radiográfico, eu coloco receptores. A finalidade desses receptores é justamente fazer a captação do feixe ionizante, converter esse feixe ionizante em um sinal elétrico. E aí eu vou colocar esse filme radiográfico diretamente no computador. Então, existe a possibilidade de eu conseguir analisar essa radiografia em um meio computacional. Bom, existem diferentes formas de eu emitir a radiação no paciente. Nesse exemplo, a radiação está com uma incidência póster-anterior, ou seja, do plano posterior para o plano anterior. Existem outras incidências, como a incidência antero-posterior, do plano anterior para o posterior, incidência látero-lateral, podendo ser lateral direita ou lateral esquerda, e aqui o plano diagonal. Bom, como vocês podem ver aqui nesses exemplos, eu procurei colocar imagens referentes ao tronco, a parte do tórax. Não necessariamente a incidência e a radiografia eu tenho que utilizar obrigatoriamente esse tipo de interação. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma radiografia de um membro superior, radiografia de um membro inferior, né, superior, inferior, poderia fazer uma radiografia de crânio, ok? Então, depende da minha finalidade diagnóstica. A radiografia, um dos grandes problemas dela é eu ter sobreposição de estruturas. Como nós observamos aqui no slide, olha a quantidade de estruturas que estão sobrepostas. Eu tenho aqui as costelas se sobrepondo ao tecido cardíaco, eu tenho o mediastino. Nessa imagem superior, ainda observamos as costelas, né? Parte da escápula, da clavícula. Isso é o ponto negativo. Porém, quando eu pego uma radiografia, por exemplo, aqui uma radiografia de uma mão, com uma incidência póstero-anterior, no caso aqui dos ossos da mão, eu não tenho sobreposição de estruturas, então é perfeito para diagnóstico de fraturas ou lesões ósseas. Então aqui, por exemplo, nessa imagem, nós conseguimos observar aqui a epífise distal, tanto do rádio quanto da una, alguns ossos do carpo, os 5 ossos metacarpais e aqui as falanges, proximal, média e distal. Todas com uma nitidez muito bacana. Com exceção aqui que eu tenho uma sobreposição de alguns pequenos ossículos, né, com esses ossos curtos, como por exemplo aqui a sobreposição, né, do pisiforme com o piramidal. Mas aqui eu ainda consigo ter uma nitidez muito bacana. O problema é quando, por exemplo, eu tenho uma radiografia de crânio. A radiografia de crânio, ela garante ali uma sobreposição de estrutura muito grande, onde eu consigo observar aqui várias estruturas, como, por exemplo, os seios, né? Seio frontal, seio maxilar, seio esfenoidal, né? Só que com muita sobreposição. Dá para observar a fossa hipofisária, né? A mandíbula. Só que quando nós vamos observar aqui, por exemplo, algumas vértebras, né? Tentar observar aqui o axis e o atlas, né? As primeiras vértebras cervicais, é um pouquinho complicado nós observarmos. Né? Então, a radiografia, ela tem esse porém. Ela é muito bacana,
só que eu tenho sobreposição. A radiografia eu posso trabalhar com ela de forma convencional ou eu posso utilizar um meio de contraste. Existe um meio de contraste, o sulfato de bário, que é um meio de administração por via oral. Então existem algumas imagens que eu posso adquirir com esse meio de contraste, como a seriografia esôfago, estômago e duodeno. Nessa imagem, vocês podem observar uma incidência antero-posterior, onde eu observo o sulfato de bário com uma característica extremamente radiopaca, ou seja, bem branca, parte do estômago, do duodeno e a região do jejúnio. Tá? Esse exame ele é muito importante para eu avaliar ali se tem alguma obstrução no trato digestório superior. Da mesma forma que eu posso avaliar o trato digestório superior, eu também posso avaliar o trato digestório inferior, através de um outro exame que nós chamamos de enema opaco. Esse tipo de imagem, nesse caso, é para avaliação dos colos intestinais, como nós estamos observando aqui, ó, colo ascendente, transverso, parte do descendente, sigmoide, só que ainda com muita sobreposição. A via de administração nesse exame, eu obrigatoriamente tenho que fazer por via retal e muitas das vezes eu, junto com o sulfato de bário, eu coloco ar para facilitar a minha identificação. Eu posso também utilizar aqui meios de contraste por via endovenosa, como o contraste à base de iodo, contraste iodado. Aqui nesse caso, nós estamos observando uma radiografia com incidência póstero-anterior, onde após a administração por via endovenosa, o iodo ele está sendo captado pela radiação em algumas estruturas do sistema urinário. Então aqui nós conseguimos observar, por exemplo, as estruturas do cálice menor, cálice maior, a região da pelve, renal, os ureteres, né? E aqui a bexiga urinária. Tá? É muito interessante eu utilizar essa urografia excretora para avaliação e ver se tem algumas determinadas obstruções. Então, por exemplo, vocês estão observando aqui, tá? Nós temos uma obstrução do ureter e essa obstrução possivelmente pode ser por conta de um quadro de litíase ou uma determinada outra patologia. Então, a urografia excretora ela avalia as vias urinárias. Existe aqui a angiografia, que eu utilizo o mesmo contraste, o contraste iodado, para avaliação de vaso sanguíneo. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, eu tenho uma angiografia de aorta, parte abdominal, com as suas bifurcações, né? A ilíaca comum, direita e esquerda, ilíaca externa e ilíaca interna. Nessa outra imagem da direita, eu observo uma angiografia do círculo arterial cerebral, né? Onde eu consigo observar com uma nitidez até que bacana a artéria vertebral, a artéria basilar, né? E o restante dos vasos que compõem esse círculo arterial. A angiografia é importante para ver se não tem alguma obstrução em algum determinado vaso. Mas mesmo assim, é um pouco complicado por conta da sobreposição. Bom, eu entendendo a radiografia, fica fácil nós discutirmos aqui sobre a tomografia computadorizada. Por quê? A tomografia computadorizada, nós continuamos trabalhando com a radiação ionizante, o raio-x. Então, nessa imagem, vocês podem observar aqui alguns equipamentos que eu vejo numa sala de tomografia computadorizada, como equipamento para administração do contraste. Nós temos a mesa onde o paciente ele fica localizado, e nós temos essa estrutura aqui grandona, circular, que é a responsável pela emissão da radiação no paciente. Então, vamos discutir aqui um pouquinho sobre como que acontece a tomografia computadorizada. A descoberta da tomografia computadorizada foi em 1971 pelo pesquisador Godfrey, também um físico. Esse cara ele queria adquirir imagens, só que sem sobreposição de estruturas. Ele não queria ter a sobreposição que a radiografia convencional ela dava. Ele queria que tivesse como se fosse secções do corpo humano para que ele conseguisse observar as estruturas como um todo. E foi aí que ele desenvolveu o primeiro tomógrafo,
que na altura, na época, o pessoal chamava de computador do cérebro, porque ele queria observar um determinado tumor no encéfalo de uma paciente. E foi aí que ele desenvolveu a tomografia computadorizada, que hoje nós sabemos que não é somente para análise do tecido cerebral. Eu posso utilizar a tomografia computadorizada para diferentes fins diagnósticos. Bom, as unidades básicas da tomografia computadorizada se baseiam em 3 componentes. A unidade de varredura. A unidade de varredura é essa estrutura aqui, que é a estrutura mais importante. Essa estrutura de varredura nós chamamos de gantry. Existem 2 constituintes aqui nela. A ampola de raio-x, que ela vai emitir a radiação ionizante, o raio-x, no paciente. Então, o paciente ele fica na mesa. Essa mesa, ela consegue entrar pelo orifício aqui do gantry de forma contínua, enquanto a radiação vinda da ampola é incidida sobre o paciente. O mesmo conceito que nós vimos na radiografia. Uma parte da radiação é absorvida e outra parte da radiação vai ser captada por detectores específicos. A função desses detectores, após ali a captação do sinal vinda do paciente, é converter esse sinal de radiação em um sinal elétrico. Então, existe uma unidade de computação que faz essa conversão e aí ela joga os dados adquiridos através do paciente numa unidade de apresentação. Então, existe aqui um sistema de computador, de monitor, que mostra em tempo real as secções que o tomógrafo ele vai fazendo em relação ao paciente. Uma das grandes maravilhas aqui da tomografia computadorizada é a ausência de sobreposição. Por que a ausência de sobreposição? Porque nós temos aqui como se fosse fatias ao longo do indivíduo. Como, por exemplo, nós temos aqui, ó, no plano transversal, que é uma secção axial, uma estrutura aqui, por exemplo, do crânio, para observar uma janela óssea. Nós temos aqui, ó, uma secção coronal de uma mesma região, da região do crânio, no plano frontal anatômico, e nós temos aqui uma secção sagital no plano mediano. Então, como eu tenho diversos tipos de secções, eu consigo avaliar a anatomia e possíveis patologias de forma muito mais precisa. Então, aqui eu trouxe algumas imagens só para ilustrar para vocês. Como nós estamos falando de uma metodologia diferente da radiografia, nós também utilizamos nomenclaturas diferentes. Então, nós utilizamos as nomenclaturas hiperdenso para estruturas que fazem uma grande absorção da radiação, como vocês conseguem observar aqui, o corpo de uma vértebra lombar, o processo espinhoso. Nós temos estruturas mais hipodensas. O que é uma estrutura hipodensa? São estruturas mais enegrecidas, como aqui eu coloquei no número 8, que corresponde parte de um colo intestinal. Existem estruturas isodensas. Essas estruturas isodensas, elas apresentam tonalidades de cinza, como vocês conseguem observar aqui ao longo desse corte axial. Bom, normalmente eu utilizo a nomenclatura hiperdenso para tonalidades um pouco mais escuras, aliás, hiperdenso para tonalidades mais claras e hipodenso para tonalidades mais escuras. Então, nesse corte axial, na altura do abdômen, eu tenho várias estruturas. Eu tenho o rim, né? Rim direito, rim esquerdo. Eu tenho a estrutura do fígado, a vesícula biliar. Consigo observar alguns vasos sanguíneos, como a aorta descendente, a veia cava inferior e até estruturas ósseas, como aqui no caso o músculo reto do abdômen. Algo que é muito interessante é que a tomografia ela permite também o uso de contraste. Então eu posso utilizar contrastes com base em iodo. Então aqui vocês podem observar um corte axial de um contraste iodado e aqui um corte axial com contraste sem, aliás, um corte axial sem o uso de contraste. Na imagem com contraste, eu observo uma estrutura bem o quê? Hiperdensa,
onde é por conta da captação do contraste. Então, a radiação, quando ela é absorvida pelo meio do contraste, eu observo características hiperdensas, que brilham. Nesse caso, nesse corte axial, eu tenho uma alteração aqui do pâncreas, né? Eu tenho uma hiperplasia pancreática causada aqui, uma hiperplasia e uma hipertrofia pancreática, caracterizando aí uma pancreatite aguda, enquanto aqui no corte axial eu não tenho nenhuma alteração aqui do pâncreas, dá para nós observarmos aqui do baço também, um pouco mais lateral, né? E analisar aí a anatomia. Aqui eu coloquei um corte coronal do crânio, né, onde eu consigo observar algumas estruturas, então aqui parte do encéfalo, né, nós observamos aqui parte da órbita, alguns músculos orbitais, nós temos aqui o estudo de seios, né, o seio maxilar, as células etimoidais um pouquinho apagadas aqui, nós conseguimos observar as conchas nasal, nesse caso, a inferior e a média, né? Então, nos permite analisar a anatomia com muito mais detalhe. E o mais legal de tudo é que eu posso pegar as imagens da tomografia computadorizada e eu posso transformar elas num formato em 3D. Então, eu consigo utilizar um software específico que pega a imagem crua da tomografia computadorizada e eu faço uma reconstrução num software de uma forma tridimensional. Então, todas as estruturas que a tomografia ela faz a captação, eu consigo reconstruir em 3D. Então, desde vaso sanguíneo até órgãos específicos, estruturas ósseas. É muito bacana. Inclusive, existem cursos especializados com essa finalidade, só para aprender a trabalhar com o software. Uma coisa é eu falar de radiografia, outra coisa é eu falar de ressonância magnética. A ressonância magnética, ela não utiliza radiação ionizante. A ressonância magnética, ela utiliza os átomos de hidrogênio do paciente para aquisição da imagem. Apesar da metodologia ela ser diferente, se nós observarmos aqui na imagem, nós temos essa estrutura que é parecida com o tomógrafo, que nós chamamos de magneto, que ele funciona como se fosse um grande ímã, que nós vamos ver qual que é a funcionalidade dele. E nós temos aqui a mesa onde o paciente ele entra aqui no magneto para aquisição da imagem. Bom, o início do estudo da ressonância magnética começou muito antes de 1930. O estudo da ressonância começou desde a descoberta do que era um átomo, o que era um próton, o que era um nêutron. Em 1930, foi colocado esse conceito, ressonância magnética nuclear, onde dois físicos, o Félix e o Edward, eles ganharam o prêmio Nobel em 1952 por conseguirem identificar o seguinte: eles viram que todo e qualquer átomo, quando eles se deparam com um campo magnético sobre uma determinada radiofrequência, esses átomos, eles absorvem uma energia, absorvem a energia da radiofrequência, e depois, quando eles são tirados do meio da ressonância, no meio do magnetismo, esses átomos, eles emitem uma energia. Isso foi muito importante porque foi o início da ressonância magnética nuclear. Saber que o magnetismo gera uma certa energia no átomo, e esse átomo pode liberar uma energia. Ele pegou esse conceito, né, lá em 1930, o Raymond, ele pegou o conceito de que os átomos poderiam absorver uma radiofrequência e liberar uma certa energia, pensando já no diagnóstico. E foi aí que ele descobriu que a energia emitida pelos átomos, nesse caso especificamente, nós estamos falando de um átomo de hidrogênio, tá? Que é o átomo mais abundante no nosso sistema. 70% do nosso sistema é formado por água. Então existem muitos átomos de hidrogênio espalhados por todo o nosso sistema. E o Raymond usou exatamente
a energia liberada por esses átomos de hidrogênio na tentativa de eu formar uma imagem. Ele começou o estudo aqui em 1970 como uma possível ferramenta para diagnóstico de câncer, e aí, em 1977, ele conseguiu realizar ali o exame de corpo inteiro. E aqui tem uma fotinho dele, colocando o seu aluno como experimental. Né? Se ele explodisse, não teria problema. Bom, como é que funciona o princípio de aquisição na ressonância magnética? Como eu mencionei para vocês, tudo está baseado nos prótons de hidrogênio, nos átomos de hidrogênio. Bom, quero que vocês observem essa imagem aqui, inferior. Isso daqui está representando o magneto, que é um grande ímã que emite aqui uma magnetização muito grande. Imaginem, então, que o paciente ele está ali na mesa. Imagine que ele está na mesa e os prótons de hidrogênio, os átomos de hidrogênio, eles estão em todo o sistema disponível, só que esses átomos de hidrogênio, eles apresentam dois tipos de movimentos. Eles apresentam um movimento que nós chamamos de spin, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Esses prótons têm esse movimento em torno de si mesmo. Então, os próprios prótons, eles ficam girando em torno de si mesmo. E existe um outro tipo de movimento que nós chamamos de movimento de precessão. O movimento de precessão é quando o próton ele gera um determinado movimento ao redor do seu eixo, como se fosse um peão ali perdendo a sua velocidade depois ali da força mecânica para fazer com que ele girasse. Então, os prótons de hidrogênio aqui no paciente, antes de entrar no magneto, eles apresentam um spin, movimento em torno de si mesmo, e eles apresentam um movimento de precessão em torno do seu próprio eixo. E eles estão totalmente desorientados, igual vocês estão observando aqui. No momento que o paciente ele entra no magneto, no equipamento, o que acontece com os prótons de hidrogênio? Os prótons de hidrogênio, eles ficam todos paralelos de acordo com o campo magnético. Então, vocês podem observar aqui que eles apresentam todos uma mesma orientação. Após a entrada do paciente, esse paciente ele vai sofrer um pulso de radiofrequência. Esse pulso de radiofrequência ele vem do próprio magneto. O que esses pulsos de radiofrequência eles fazem? No momento que o paciente ele recebe o pulso de radiofrequência, os prótons de hidrogênio eles são alinhados, igual vocês estão observando aqui, eles são alinhados em direção ao pulso de radiofrequência. Nesse momento, todos os prótons apresentam o mesmo movimento de spin e todos eles apresentam o mesmo movimento de precessão. Todos padronizados e organizados com os mesmos movimentos. E nesse momento do pulso de radiofrequência, esses prótons eles adquirem uma energia. No momento que eu tiro o paciente da radiofrequência e eles voltam para o estado de alinhamento com o campo magnético, esses prótons eles liberam uma energia. E essa energia é captada por estruturas do equipamento que faz com que eu venha a ter a formação da minha imagem. E a imagem de ressonância ela é muito mais rica em detalhes do que a tomografia computadorizada e do que a radiografia. Por quê? Eu utilizo os átomos de hidrogênio que estão espalhados por todo o sistema. Isso me garante uma nitidez de imagem muito melhor. Vale ressaltar que no momento que o paciente ele recebe o pulso de radiofrequência, eles ficam com o mesmo movimento e conforme eles saem do processo de radiofrequência,
esses prótons, eles começam a retornar para o seu movimento padrão, para o seu movimento natural. Ou seja, os prótons de hidrogênio, eles ficam alinhados com o campo magnético, só que cada um começa a retornar a ter o seu movimento natural. Bom, esse é o princípio de aquisição. Só que quando nós falamos aqui na ressonância magnética, existem ponderações diferentes. Existem dois tipos de imagens que eu posso formar. Ponderação em T1, onde que eu observo essa ponderação? Logo que os prótons de hidrogênio, eles saem da radiofrequência e eles voltam a ser alinhados com o campo magnético. Então, depois da radiofrequência, que eles voltam ao alinhamento do campo magnético, eu formo essa imagem em T1. E aqui vocês estão observando as secções. Aqui na ressonância magnética, nós voltamos a trabalhar com secções. Então, eu tenho secções coronais, axiais e sagitais, exatamente igual à tomografia computadorizada. Só que nesse caso eu utilizo nomenclaturas de hipersinal, hipossinal e isossinal, porque eu não estou falando aqui de captação de radiação, eu estou falando de emissão de sinal. Então, hipersinal são estruturas que apresentam uma tonalidade mais esbranquiçada, hipossinal são estruturas mais enegrecidas e isossinal são as escalas de cinza que eu posso ter ao longo da minha imagem. No caso, na ponderação em T1, em hipossinal, nós conseguimos observar água. Então, por exemplo, nós conseguimos observar aqui na altura dos ventrículos laterais uma característica com hipossinal, ou seja, a presença do líquor. Tá? Então, isso é um dos grandes macetes na ressonância magnética, é eu ver como que a água ela está. Se estiver com hipossinal, eu sei que se trata de uma ponderação em T1. E nesse corte coronal, eu coloquei aqui algumas estruturas anatômicas. Vejam que é muito mais rica do que átomo. Então aqui eu tenho o lobo parietal, o lobo temporal, a estrutura do tálamo bilateral. Nós temos aqui o corpo caloso, faz a comunicação entre os hemisférios, a região do tronco encefálico e aqui a medula espinal, logo após a passagem do forame magno. Então, me garante análise de estruturas em grandes detalhes. Só que eu também tenho uma ponderação que nós chamamos de ponderação em T2. O processo de formação da imagem em T2 acontece logo depois que eu tiro a radiofrequência dos meus prótons de hidrogênio e eles começam a voltar a ter aqueles movimentos naturais, aqueles movimentos padronizados, que nós chamamos de precessão. Conforme os prótons saem da radiofrequência e eles começam a voltar com o seu movimento de precessão natural, eu começo a observar a T2. E a imagem em T2, ela tem uma característica bem diferente da T1. A T2, em hipersinal, eu consigo observar água, elementos que apresentam uma grande quantidade de átomo de hidrogênio. Então, por exemplo, aqui na imagem, nós estamos observando aqui o bulbo do olho, onde o corpo vítreo, né, que tem o humor vítreo, é praticamente formado por água. Então, nós temos aqui uma grande captação de sinal, um hipersinal. Observamos aqui também, ó, na altura do quarto ventrículo, a presença do líquor, também com hipersinal. Então, é bem diferente se eu for comparar com a T1, que eu tenho aqui essa característica mais com um hipossinal. Aí é assim, então, que eu consigo diferenciar essas ponderações. Aqui, mais uma vez, eu tenho duas secções coronais e uma secção sagital, mesclando ponderações em T2, olha só, ventrículo lateral com hipersinal, e T1 com hipossinal, representando aqui o líquor. E aqui a T1 também, num corte sagital. O que nós estamos observando aqui? Eu coloquei essa imagem porque é muito interessante. Nós temos um aumento bem significativo da hipófise. Então, nós conseguimos observar aqui
uma hipertrofia da hipófise, tá? Caracterizando aqui o aumento desse tecido, tá? Tanto uma hipertrofia como uma hiperplasia, tá? Bom, o estudo da ressonância magnética, ele é muito importante porque eu consigo avaliar detalhes ali da anatomia como um todo, principalmente do sistema nervoso central. A ideia da ressonância é analisar o sistema nervoso. Mas eu também tenho a angiografia, da mesma forma que eu posso fazer uma angiografia na tomo, na angiografia na radiografia, eu posso fazer aqui uma angiografia na ressonância. Só que nesse caso, eu não utilizo aqui contraste iodado. O contraste que nós utilizamos é o gadolínio. E o gadolínio, ele tem uma característica de hipersinal. Então, vocês podem observar aqui que nessa angiografia formada por ressonância, aqui no caso, ele está mostrando a distribuição do gadolínio, do contraste, a partir aqui, né, do arco da aorta. Então, a gente consegue observar aqui todas as bifurcações do arco da aorta. Então, podemos ver aqui o tronco encefálico, o tronco braquiocefálico, né, formando aqui a partir a artéria subclávia, artéria carótida comum direita, né, a bifurcação para a carótida interna, carótida externa. Conseguimos observar aqui também a artéria vertebral, que depois, a artéria vertebral direita com a esquerda, elas formam a artéria basilar. Então, a angiografia na tomo, ela me garante uma qualidade de imagem muito bacana. Só que eu tenho que utilizar o gadolínio, onde eu observo o hipersinal. Nesse caso, nós estamos aqui numa ponderação em T1. E aqui uma das partes mais interessantes da ressonância magnética é que eu consigo associar tanto a parte anatômica quanto a parte funcional de algumas redes neurais. Então vocês podem observar aqui, ó, isso aqui é o princípio de ressonância magnética, só que eu estou sobrepondo a imagem de ressonância com a parte funcional. Eu consigo saber quais redes neurais estão ativadas em diferentes tipos de tarefas que o paciente ele pode estar fazendo. Como é que funciona para eu captar a imagem funcional dessas redes neurais? Tudo se baseia na distribuição do fluxo sanguíneo e, obrigatoriamente, a distribuição do oxigênio. Nós sabemos que quando uma rede neural ela está tendo uma determinada ativação, essa rede neural ela acaba utilizando uma maior quantidade de oxigênio, então é comum eu ter um aumento do fluxo sanguíneo. Então, no caso da ressonância magnética funcional, eu vou fazer a captação dos locais que estão tendo uma mobilização mais significativa. Como que eu sei que eles estão mais mobilizados? Porque eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo, um aumento do oxigênio. Esse tipo de sinal, né, esse tipo de técnica, onde eu avalio aonde tem um maior fluxo sanguíneo, nós chamamos de método de Bold. Então, existem muitos trabalhos acerca disso, onde eu consigo saber quando o indivíduo está fazendo uma determinada atividade, quais são as regiões encefálicas que estão mobilizadas. E aqui a medicina nuclear. Durante toda a nossa palestra, eu estou falando para vocês sobre o paciente receber uma radiação, né? Como no caso da radiografia, como no caso da tomografia. No caso aqui da medicina nuclear, é um pouquinho diferente. Porque quem emite a radiação é o paciente. Então, aqui vocês estão observando um equipamento de medicina nuclear. Vocês podem ver que é muito parecido com o da tomografia, com o da ressonância, né? Só que aqui, essa estrutura, que parece o tomógrafo, parece o magneto, nós chamamos de gama-câmara. E nós temos essa estruturazinha, que é a mesa onde o paciente ele fica localizado. Bom, se não é a gama-câmara que emite o paciente, o que é feito? Nós utilizamos radiofármacos. Esses radiofármacos, eles são administrados no paciente e o radiofármaco, após ali a captação por algum tecido, esse radiofármaco ele emite uma radiação, que nós chamamos de raios gama.
Esses raios gama emitido pelo paciente é captado por essa gama câmara e eu consigo transformar esses raios gama que está sendo emitido pelo paciente em uma imagem. Então eu consigo ali observar exatamente a estrutura que fez a captação do radiofármaco e um pouquinho ali de quem absorveu mais ou quem absorveu menos essa determinada radiação, pensando no funcionamento dos órgãos. Bom, em termos históricos, o estudo da medicina nuclear começou muito antes de 1934. Tudo começou na descoberta de pequenos radioisótopos, que são radioativos que eu posso encontrar, inclusive, na natureza. Então, tudo começou com a descoberta de constituintes radioativos naturais, na natureza. Só que em 1934 foi feito o primeiro experimento onde se pegou um radioisótopo artificial, ou seja, um constituinte radioativo, na sua base de iodo, para o estudo fisiológico da tireoide. Então foi utilizado um radioisótopo, um constituinte radioativo artificial de iodo para avaliar a tireoide. Em 1939, foi visto que alguns radioisótopos, além de serem importantes para avaliação fisiológica ou para avaliação ali de uma determinada glândula de um órgão, foi visto que eu também poderia usar radioisótopo para fins terapêuticos, para o tratamento. Então, em 1939 já havia descoberto o iodo 131 no tratamento de algumas doenças tireoidianas. Só que até então, os pesquisadores sabiam que o radiofármaco ele era absorvido por glândulas específicas, só que eles não tinham a imagem da glândula. Eles não sabiam qual que era a quantidade de radiação que aquela glândula ela tinha. Até que em 1951, de 1951 a 1963, foi desenvolvido a câmara de cintilação, onde ela era responsável pela captação da radiação emitida pelo paciente, e aí sim eu formava a minha imagem, né? Que naquela altura nós chamávamos de imagens cintilográficas. É daí que vem um dos exames da medicina nuclear que nós chamamos de cintilografia. Bom, quais são os princípios do radiofármaco? O radiofármaco, ele é um constituinte que, quando administrado no paciente, ele vai apresentar uma determinada afinidade com o tecido. Então, existem radiofármacos que têm afinidade, por exemplo, pela glândula tireoide. Existem radiofármacos que têm afinidade por tecido ósseo. Existem radiofármacos que têm afinidade pelo tecido nervoso. Então, de acordo com a afinidade do radiofármaco, eu consigo saber exatamente se aquele órgão ele está absorvendo radiação, se ele está absorvendo radiofármaco, se ele está absorvendo pouco radiofármaco ou muito radiofármaco. Com base no padrão de absorção de uma determinada glândula, de um determinado tecido, eu consigo saber se aquele tecido tem algum tipo de alteração ou não. Por exemplo, nessa imagem, essa aqui é uma imagem de cintilografia. É a imagem mais simples que nós temos na medicina nuclear. Onde, nesse caso, foi utilizado um radiofármaco chamado de iodo 131. Esse radiofármaco, ele é administrado no paciente. Nesse caso, é administrado por via endovenosa. Mas existem radiofármacos que podem ser disponibilizados para o paciente no formato de cápsula. Tá? E aí o indivíduo faz a ingestão por via oral. Bom, uma vez que é administrado o radiofármaco nessa situação por endovenosa, esse iodo 131 tem uma afinidade pela tireoide. E aí, esse iodo, esse radiofármaco, ele tem que ser absorvido de forma padrão pela tireoide. Uma vez que ele é absorvido, ele emite raios gama.
Esses raios gama são captados por aquela gama-câmara que eu mostrei para vocês anteriormente. E vejam só, aqui na tireoide existe um ponto um pouquinho mais escuro que nós chamamos de zona quente. Zona quente é o local onde eu tenho uma maior captação de radiofármaco. Então, olha só, eu tenho uma zona quente aqui e uma zona fria do outro lado do lobo da tireoide. Esse ponto de maior absorção de radiofármaco nós chamamos de ponto cintilográfico, tá? Ou ponto de cintilografia, que é onde nós temos uma maior captação. Provavelmente, essa maior captação de iodo foi porque a glândula ela está funcionando de forma hiperativa, que aí entra o hipertireoidismo, ou poderia ser um determinado tumor de tireoide. Tanto o tumor quanto o hipertireoidismo, eles utilizam uma grande quantidade de iodo. Nesse caso, como o radiofármaco ele foi hiperabsorvido nessa região, isso é um indicativo de ou um hipertireoidismo ou de um determinado tumor. Da mesma forma que eu posso ter a cintilografia de tireoide, eu também posso ter a cintilografia óssea. Onde a cintilografia óssea, eu utilizo, olha só, um outro radiofármaco, que é o tecnécio. O tecnécio ele é um radiofármaco que é extremamente absorvido pela minha matriz óssea. Então, aqui nessa imagem da esquerda, nós conseguimos observar aqui um esqueleto axial, esqueleto apenticular, né, um esqueleto completo, onde esse indivíduo ele está sadio, eu não tenho nenhum tipo de alteração. Por quê? Porque o radiofármaco ele é distribuído de forma simétrica e absorvido de forma simétrica pelo tecido ósseo do paciente. A partir do momento que ele tem um aumento do metabolismo ósseo, seja por conta de uma neoplasia ou uma alteração ali de algumas células da matriz óssea, eu começo a ter uma hipercaptação do meu radiofármaco, do tecnécio. Como vocês podem observar aqui, nessa imagem, eu tenho aqui um ponto, né, uma zona quente, uma hipercaptação, um ponto cintilográfico extremamente evidente. Né? Aqui localizado, no caso, na cabeça do fêmur, né? O fêmur aqui no membro inferior esquerdo. Né? E o ponto aqui inicial da alteração se está na cabeça do fêmur, mas se nós observarmos ao longo do esqueleto, né? Aqui principalmente na parte do esqueleto axial, nós conseguimos observar pontos metastásticos. Todos esses pontos aqui enegrecidos, ó, esses pontos cintilográficos representam pontos de metástase. Então, a cintilografia, ela é muito utilizada hoje para averiguar o estadiamento do câncer no paciente, através desses pontos focais. A cintilografia, principalmente a cintilografia óssea, ela é amplamente utilizada, porém existe aqui a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, que é conhecido aí como o famoso PET-CT. Bom, o PET, ele é um tipo de técnica na medicina nuclear um pouco mais avançado do que a cintilografia. O PET, como eu utilizo sistemas de computador mais avançado, eu consigo ter um padrão de imagem muito melhor do que a cintilografia. O PET me garante ali ter uma nitidez da imagem melhor, tá? Apesar do PET ele ser processado de uma forma, a imagem ela ser processada com equipamentos ali um pouquinho diferentes, tá? O princípio é o mesmo da cintilografia. Eu tenho ali a radiação gama, que é captado pela gama-câmara. Só que, o que é feito aqui nesse PET-CT? Eu pego um exame de PET e eu sobreponho numa de tomografia computadorizada. Então, eu pego os pontos de captação do radiofármaco e eu sobreponho na anatomia da tomografia computadorizada. E aí eu tenho o PET-CT. A importância do PET-CT é porque eu consigo associar duas coisas. Eu consigo associar tanto funcionalidade de uma região, se ela está captando ou não radiofármaco, tanto com
a informação da anatomia fornecida pela tomografia computadorizada. Nessa imagem, por exemplo, né, nós estamos observando aqui, ó, no PET, uma hipocaptação do radiofármaco. A gente está observando uma zona fria. Vejam que é totalmente diferente do lobo temporal posterior. Tá? Bom, quando nós estamos observando essa zona fria, não está tendo captação aqui de um radiofármaco. No caso do estudo da medicina nuclear no sistema nervoso, eu utilizo um radiofármaco chamado de 18F-FDG. Esse radiofármaco, ele é homólogo semelhante à glicose. E o sistema nervoso, ele tem uma grande utilização de glicose. Quando eu administro esse radiofármaco no paciente, a tendência é o sistema nervoso ser um dos primeiros a fazer a captação desse radiofármaco, porque ele é homólogo à glicose. Se essa região aqui do lobo temporal, né, no caso aqui o lobo temporal direito, não está fazendo a captação do radiofármaco, é porque alguma coisa está acontecendo aqui, eu não estou tendo funcionalidade desses neurônios. Nesse caso, é um padrão muito observado em alterações de AVC. Quando eu tenho uma lesão ali do tecido cerebral, eu tenho perda ali de funcionamento de alguns neurônios, tá? E aí eu não tenho a captação de glicose. Então, isso é muito interessante porque eu consigo observar ou a ausência da captação do radiofármaco ou eu observo uma hipercaptação desse radiofármaco. Como nós observamos nesse outro PET-CT. Aqui nós estamos observando o parênquima pulmonar de um indivíduo com um ponto cintilográfico extremamente evidente aqui no parênquima pulmonar direito. Eu consigo observar esse ponto cintilográfico, né, essa zona quente, e eu consigo sobrepor aqui com a anatomia. Tá? Então, observando aqui um ponto focal de um possível tumor. O radiofármaco, possivelmente, ele foi hiperabsorvido aqui por conta do metabolismo das células tumorais serem muito maior do que outras células. E aqui a região, a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons sem a tomografia computadorizada. Tá? Vejam que eu vejo graus de detalhe anatômico muito maior do que a cintilografia. E aqui no PET eu consigo observar vários pontos metastáticos, né? Aqui no caso do parênquima pulmonar, mas eu consigo observar que está cometendo outros tecidos. E aqui um outro PET-CT, onde nós observamos aqui, ó, a tomografia computadorizada, o PET, e aqui essa imagem central, a sobreposição das duas. E aí eu estou observando aqui, na epífise e parte da diáfise proximal da tíbia, eu tenho uma hipercaptação do radiofármaco. Essa hipercaptação, com certeza, é uma neoplasia. Nesse caso, é um sarcoma, tá? Um sarcoma de Kaposi, que é muito característico de alteração de matriz óssea. Né? Eu tive um remodelamento ósseo, uma hiperestimulação de células da minha matriz óssea, e isso aumenta a captação do meu radiofármaco. Tá? Esse radiofármaco foi o mesmo utilizado no sistema nervoso, o 18F-FDG. Bom, e aqui só falando um pouquinho do meu projeto de pesquisa para vocês, vocês devem ter percebido ao longo da palestra que, inevitavelmente, eu acabo puxando um pouquinho a sardinha para o sistema nervoso, e aí só dá para tirar uma conclusão. Eu trabalho com o sistema nervoso. Na verdade, desde a minha iniciação científica, eu trabalho com circuitos neurais. Então, nesse caso, eu trabalho com uma região que nós chamamos de córtex motor primário, abreviado como M1. Né? Em humanos, esse córtex motor primário ele fica localizado aqui no giro pré-central, né? Correspondente ao lobo frontal. E esse córtex motor primário ele tem um papel muitíssimo importante, não só no planejamento, mas também na execução, no aprendizado, na força e na cinemática do movimento. Então, todo e qualquer tipo de
movimento somatotópico que o indivíduo ele vai fazer, existe o córtex motor primário envolvido nesse processo. O córtex motor primário não é só ele que controla a motricidade. Ele depende de outras estruturas. Existem estruturas subcorticais que trabalham também no controle da cinemática do movimento. Só que o córtex motor primário ele se projeta diretamente para a medula espinal. E isso garante uma avaliação muito mais precisa. Bom, apesar de nós conhecermos muito bem a anatomia do encéfalo no humano, todos os meus experimentos eles são realizados aqui em ratos. E no rato, nós observamos também esse M1, que é esse córtex motor primário extremamente desenvolvido. Bom, provavelmente vocês já ouviram falar de que quando o indivíduo ele tem um determinado acidente vascular cerebral, um AVC, ele tem comprometimento, às vezes, de parte motora. Então, se eu pegar qualquer tipo de acidente vascular cerebral ou qualquer tipo de lesão mecânica, um trauma mecânico, na altura do córtex motor primário, provavelmente esse paciente, ou no caso, o nosso animalzinho, o nosso ratinho, ele vai perder a motricidade dele. Só que hoje existe a terapia celular neurológica. Existem tratamentos com célula-tronco onde eu posso fazer a administração de célula-tronco no indivíduo para que eu venha tentar recuperar as funções neurológicas que ele perdeu, por exemplo, a motricidade, ou eu posso utilizar a célula-tronco para tentar, de alguma forma, retardar os processos neurodegenerativos. E existe hoje uma célula-tronco, que é a célula-tronco mesenquimal. Célula-tronco mesenquimal eu consigo observar essa célula em diferentes tecidos, e um dos tecidos com que o nosso projeto está relacionado é a polpa dentária, a polpa do dente. E essas células-tronco mesenquimais, nós sabemos que elas têm um papel de diferenciação não só neuronal para células neurais, né, como também para células da glia. Então, sabendo que eu consigo trabalhar com células-tronco numa tentativa de recuperar o processo neurológico do indivíduo, a ideia do nosso trabalho, né, o objetivo do nosso trabalho, é investigar se eu pegar um conjunto de células-tronco mesenquimais e eu administrar essas células no córtex motor primário que sofreu uma lesão, será que essas células elas conseguiriam recuperar, seja funcionalmente, seja histologicamente, aquele determinado local? Então a ideia é saber se a célula tronco mesenquimal ela consegue recuperar parcialmente, né, a motricidade do animal. Bom, para isso nós temos um paradigma experimental. Como que nós vamos desenvolver esse experimento, né? Bom, vocês podem observar aqui, ó, nós temos 3 dias que nós pegamos os animais e fazemos uma avaliação motora deles. Vocês podem ver aqui, ó, muito bonitinho. Esses ratos, eles fazendo aqui um certo malabarismo em cima desse cilindro giratório. Esse equipamento nós chamamos de rota hold, que ele funciona para avaliar o equilíbrio, a marcha do animal. Antes de qualquer tipo de procedimento, nós avaliamos a motricidade desses animais. Nós avaliamos a marcha deles. No 4º dia, depois da avaliação, nós fazemos uma cirurgia. Essa cirurgia é para fazer uma lesão do córtex motor primário desses animais. A ideia é, se nós fizermos a lesão, o animal vai perder a motricidade. Ele perdendo a motricidade, será que quando nós colocarmos a célula-tronco, será que essa célula-tronco ela vai conseguir garantir a motricidade normal dos animais? Bom, e aí, no 4º, no 8º e no 12º dia após a recuperação cirúrgica dos animais, nós voltamos a avaliar a motricidade deles, para ver se, após a lesão e a administração das células, se o animal ele teve uma melhora ou não da motricidade, graças a essas células tronco mesenquimais.
Os animais, eles são eutanasiados e os encéfalos nós processamos. Bom, nós temos aqui um resultado preliminar, porque a pandemia chegou aí e, infelizmente, nós não conseguimos aí trabalhar ainda com as células-tronco, tá? Os dados prévios que nós temos mostra que, realmente, após a lesão do córtex motor, o animal, ele perde a capacidade, não 100%, né, mas parcialmente da motricidade, onde o animal, após a lesão, ele não consegue ficar muito tempo no cilindro giratório. Ele se desequilibra igual esse carinha aqui do lado direito. Logo quando nós colocamos ele, ele cai do cilindro, tá? Isso aqui é comprovado pelo tempo de permanência no rota hold, tá? Antes da lesão e após a lesão. E esses dados nós expressamos aqui num gráfico. Bom, nós esperamos aí, após o tratamento com essas células-tronco, que essas células elas venham reverter esse quadro que os animais eles se demonstram, né? Possivelmente aqui eles venham ter uma melhora da motricidade, mas isso é uma especulação. Temos que fazer o experimento para avaliar direitinho. Bom, gostaria de agradecer aqui toda a comissão, a todos os envolvidos, gostaria de agradecer às professoras supervisoras pelo convite. E mais uma vez eu peço desculpas pelo inconveniente de não ter conseguido ministrar a palestra ao vivo. Mas desde já, o meu muito obrigado e estou à disposição para sempre que vocês precisarem. Obrigado.